Você já conheceu alguém que era incomparável naquilo que ela fazia? Eu tenho certeza que sim, mas acredito que talvez você não tivesse pensado sobre isso. Você já ouviu falar de Paganini? É claro que quem está aqui atrás já, mas talvez seja o único, talvez mais alguns. Paganini foi um violinista que poderíamos dizer incomparável. O pai dele era violinista, mas um violinista comum. E com 8 anos de idade, Paganini começou a aprender a tocar violino. Com 11 anos, ele já compunha músicas para violino, para fazer parte de concerto com orquestra, com 11 anos. Me perdoe, não sou, não tenho talvez muita lembrança de todos os detalhes, mas acho que com 18 anos ele já é mestre em violino. E ele se tornou um músico tão incomparável que ele, acho que era, se não me falha a memória, na nota Dó ou Sol, ele resolveu subir meio tom para tocar, né, fora do normal, vamos dizer assim. E ele ficou famoso, né? É claro que nesse primeiro período, como era um menino, o pai o acompanhava, mas depois ele viaja pela Europa, participando de concertos com orquestra, mas ele era a atração do auditório, para encher os auditórios, Alemanha, Paris, Itália, ele era italiano. E ele já famoso, ele estava fazendo uma apresentação na Itália, junto com a orquestra. Mas ele era o Paganini, então a atração da noite não era a orquestra, mas era o Paganini. E começou então a apresentação. E não sei em que momento, mas ele tocando e de repente uma corda arrebentou do violino. O violino tem 4 cordas. O maestro viu, o maestro pensou, né? Já viu aqueles concertos que parece que tem um músico que ele é o principal e a orquestra que acompanha, né? Então acho que o maestro viu e falou, não vai dar. Parou a orquestra. Paganini continuou tocando com 3 cordas, procurando falsear as notas que aquela corda arrebentada iria produzir. Continua o concerto. Daqui a pouco, arrebenta a segunda corda. O maestro viu. E o maestro pensou, "Não, agora não tem jeito." Parou a orquestra. Paganini continuou tocando com 2 cordas. E tentando, com aquelas 2 cordas, falsear as notas que seriam produzidas pelas demais. E o auditório, todo mundo olhando para ele como vocês estão olhando para mim. Toca mais um pouco. Acredite, arrebentou a terceira corda. O maestro pensou, não é possível, agora ele para. E parou a orquestra. O que aconteceu? Paganini continuou tocando com uma corda só. É claro que já estava perto do final, mas ele procurou fazer aquilo que ele conseguiria fazer para tocar aquela música, expressar aquelas notas com uma corda só. Acaba o concerto. O auditório todo fica em pé, lotado, na Itália. Todos começam a aplaudir e todos começam a gritar: Paganini, com uma corda só!
Paganini com uma corda só, 15 minutos, gritando e aplaudindo. Paganini com uma corda só. Então, por isso que eu disse para você, ele é um exemplo de um músico incomparável. O que é ser incomparável? Ser incomparável é ser de uma natureza diferente. É não ser comparável a uma outra pessoa. Ser incomparável é ser único, é ser excepcional, é ser extraordinário, é ser inigualável. Então, Paganini, como músico, ele era incomparável, mas não como pessoa. Só há uma pessoa incomparável e é essa pessoa que eu quero te apresentar hoje à noite. Ele está aí na tela e você está vendo. Há muitas pessoas, como Paganini, que são incomparáveis na área da sua atuação. Mas nenhuma delas é incomparável como pessoa. Mas hoje à noite eu quero que você conheça realmente aquele único que é uma pessoa incomparável, que é Jesus Cristo. E eu quero te apresentar 3 razões porque Jesus, ele é uma pessoa incomparável. O que isso quer dizer? Você já ouviu a definição. Não existe uma outra pessoa que você possa comparar a ele. O que isso significa? Você entender que Jesus é inigualável. E Jesus é único. Então, Jesus ele é incomparável porque ninguém agiu como ele agiu. Incomparável nas suas ações, naquilo que ele fez. E especialmente da maneira como ele lidou com aqueles que precisavam da sua compaixão pelo sofrimento que estavam passando. Jesus ele foi incomparável porque ele era tomado de compaixão pelo sofrimento alheio. E Mateus capítulo 15, 32, será que você consegue agora me acompanhar, Paulo, quando eu falar os versículos? É a segunda multiplicação dos pães. E Jesus fala assim, ó, ele mesmo fala. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tem o quê? Compaixão desta gente. Porque já há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Então, Jesus ele é incomparável nas suas ações e como ele tratou as pessoas, porque Jesus ele não tratava as pessoas apenas com simpatia, mas ele tratava as pessoas com empatia. Qual era a diferença? Jesus se colocava no lugar do outro. Então, Jesus fala ali, olha, por que ele teve compaixão? Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Falou assim, eles estão sem comer 3 dias para me ouvir, para me acompanhar. Então, ele é incomparável pela sua capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro.
às vezes nós temos muita dificuldade, não é? Devido ao orgulho, nós queremos que o outro se coloque no nosso lugar, mas nós não nos colocamos no lugar do outro. Veja um outro exemplo, capítulo 9, 36, Mateus também. É um outro momento, tá? Mas Jesus agindo da mesma forma. Então diz aí, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ainda um terceiro exemplo, capítulo 14, versículo 14. É um outro momento, é uma outra multidão, é um outro local. Jesus atravessa o lago de Genezaré, ele sai do barco, e novamente tinha uma multidão lá, e diz assim, ó, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, Jesus é uma pessoa incomparável, porque ele não nos trata apenas com simpatia, mas com empatia. Você já tinha parado para pensar que Jesus tem a capacidade de se colocar no seu lugar? Eu e você não temos capacidade de nos colocarmos no lugar dele. A posição que ele teve, né, o peso que ele teve, a responsabilidade que ele teve, mas ele se coloca no nosso lugar. E o último exemplo que eu quero te dar, Jesus incomparável porque agia com empatia e não só com simpatia. Se nós vimos aí 3 casos, ele tendo compaixão da multidão, agora eu quero citar de uma pessoa, para você saber que ele age assim tanto com o grupo maior, mas também com você. Marcos capítulo 1, versículo 41. Inclusive, aqui o escritor Marcos, né, procurou adjetivar para dar uma intensidade para nós. Ele fala assim, ó, e Jesus, profundamente compadecido. Ou seja, quem viu Jesus em outros momentos compadecido, parece que percebeu que desta vez ele ainda estava ainda mais intenso na sua compaixão. E falou assim, profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fica limpo. O que isso aqui quer dizer? Jesus, naquele momento, ele se colocou no lugar do leproso e viu o tamanho da dor e do sofrimento que ele passava. Porque compaixão é sentir o que o outro sente, tá? E só consegue isso quem tem empatia, quem se coloca no lugar do outro. Então, só Jesus consegue agir assim com você. Não espere que quem não consegue fazer isso, não espere que ela faça isso com você. Mesmo que te ame, mesmo que talvez faça algumas vezes, mas Jesus pode fazer isso com você sempre. Tratar você com empatia. Jesus sabe como você está e como você se sente. Mesmo que você não passe nenhuma informação para ele. Pela sua onisciência. Ele sabe como você está, como você se sente, e ele, por se colocar no seu lugar, ele consegue ter compaixão e misericórdia como nenhuma outra pessoa conseguiria ter de você. Então isso faz de Jesus incomparável. Por causa da compaixão que ele pode exercer para comigo, para com o meu sofrimento e para com o seu sofrimento. Segunda razão, porque Jesus é incomparável, é porque ele é o único que pode mudar o caráter de uma pessoa. Caráter faz lembrar um pouquinho a palavra caractere e aquelas teclas das antigas máquinas de escrever. Quem não conheceu máquina de escrever, quem é da era já do computador, dá uma olhadinha depois na internet, você vai achar lá, existiu a máquina de escrever. Olivetti, Hamilton, né? Na época, todo jovem tinha que fazer cursinho de datilografia.
Mas é como tem o teclado do computador, só que não tinha tela, né? É, então, aquelas teclas da máquina de escrever chamava caractere. E quando você clicava, o caractere batia na folha e imprimia a sua marca. A marca do caractere ficava lá. Então, caráter é uma coisa que está impregnada em você. É algo que foi tipo uma marca de boi ou de cavalo, né? Que faz com aquele ferro, que marca e fica ali. Então, por que Jesus é incomparável? Porque Jesus é a única pessoa que pode mudar aquilo que está em mim e que nem eu querendo eu consigo mudar, que é o meu caráter. Porque é algo que está marcado, que está impregnado. Vou te dar alguns exemplos desse Jesus incomparável mudando o caráter de pessoas. É, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Nós não vamos ler, tá? Muita coisa. Mas é a história de uma mulher que, pela, pelo contato com Jesus, pelo encontro com Jesus, ela, antes de encontrar-se com Jesus, ela era uma mulher. Depois de encontrar-se com Jesus, ela se tornou uma outra pessoa. É, Ela mudou. Ela não era mais a mesma. É, Estamos falando daquela mulher que os judeus pegaram, trazem até Jesus e dizem: Mestre, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar neste caso. Você se lembra, Jesus, ele se abaixa, começa a escrever no chão, e eles começam a cobrar uma atitude de Jesus. E então Jesus, ele se levanta e ele fala: olha, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que a começar pelos mais idosos, eles começaram a ir embora, até que fica só ela e ele. Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde: Senhor, não sei, eles foram embora. E então Jesus fala assim: olha, nem eu te condeno. Mas a história não acaba aí. Porque se acabasse aí, era perdão sem transformação. A transformação vem quando Jesus fala: vai e não peques mais. É, Todos os outros precisavam do mesmo perdão de Jesus e do mesmo poder de Jesus para transformá-los. Mas do jeito que eles vieram, eles foram embora. Mas ela foi a única que veio com seus pecados. Ela recebe o perdão de Jesus quando ele fala: nem eu te condeno, mas o poder da sua palavra transformadora, quando ele fala: vai, não peques mais, ela tem a sua vida transformada. Ela nunca mais foi quem ela era. Jesus é uma pessoa incomparável, porque a única pessoa que pode ajudar você a mudar aquilo que você gostaria de mudar em você e você não consegue sozinho é Jesus. Quem sabe ela já havia tentado algumas vezes deixar aquele estilo de vida, mas aquilo que ela tentou sem conseguir, com uma declaração, com o poder da palavra de Jesus, sua vida é transformada. Então ele é incomparável, porque ele pode mudar a gente, ele pode mudar a pessoa, pode mudar a mim, pode mudar você. Mas tem um outro exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 9. É, Jesus, ele tem um encontro com Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, então ele cobrava impostos para Roma.
A Judéia estava sob domínio de Roma e normalmente eles cobravam, eles extorquiam o povo, a população, então eles cobravam 5 vezes mais, ou talvez até uma proporção maior, davam o imposto devido para Roma e o resto, caixa 2, bolso. Então, por isso eles eram malquistos, mal falados pela nação de Israel, eram considerados traidores, né? E Mateus, ele, quando se encontra com Jesus, Jesus o convida para segui-lo, aí capítulo 9, versículo 9. Mas aí Jesus fala, siga-me. Olha o resultado. Capítulo 10, do verso 2 ao 4. Quando Jesus, pouco tempo depois, aí Jesus resolve, não, eu vou, dentre os meus discípulos, eu vou estabelecer agora 12, que serão aqueles que estarão comigo e que depois eu vou enviá-los às nações. Olha quem sai na lista. Olha, você acha aí Mateus? Tá? Os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Olha só, quem ele era? O publicano. Mas em pouco tempo, caminhando com Jesus, ele já era um outro Mateus. Caráter transformado. De um homem corrupto, agora chamado para ser um homem santo. Um homem de integridade, um homem honesto. Então Jesus é incomparável porque aquilo que às vezes alguns sistemas, na boa intenção, não conseguem fazer, né? Com aquelas famosas frases, né? Temos que ressocializar essa pessoa e poucos resultados às vezes nós enxergamos. Pessoas que, com um contato com Jesus incomparável, elas têm a sua cabeça transformada, o seu coração transformado e se tornam uma outra pessoa. O último exemplo que eu quero te dar é Jesus como o único aquele que pode mudar o nosso caráter. É Lucas 19, do 1 ao 10. Um outro cobrador de impostos aí, chamado Zaqueu. História também muito conhecida. Jesus estava caminhando para Jerusalém e nesta caminhada Zaqueu queria vê-lo, mas era baixinho. Então ele procura uma árvore próxima ao caminho que Jesus ia passar, ele sobe e ele se encontra com Jesus. Você sabe, então, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar na sua casa. E Jesus vai na casa de Zaqueu e ali você vê a transformação de caráter de Zaqueu. Um encontro, uma refeição. Jesus é tão poderoso que não é preciso você estar com ele 10 anos para ser transformado. No encontro, Zaqueu, ele sofre uma transformação tão grande pela ação de Jesus no seu caráter, que ele não se contém e ele fala assim, ó, para tudo, convidados, presta atenção, eu tenho uma coisa a falar. E ele se refere a Jesus, ele se dirige a Jesus e fala, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu resolvo restituir 10 vezes mais e dar metade dos meus bens aos pobres. Pouco tempo, desceu da árvore, caminhou com Jesus, foi até a casa dele, falou para os funcionários preparar lá a refeição. E durante a refeição, Zaqueu toma essa decisão, diz essas palavras que nos mostram que a presença de Jesus, o encontro dele com Jesus, o contato dele com Jesus, não sabemos tudo que Jesus havia conversado com ele, falado até aquele momento, mas uma coisa nós sabemos: o Zaqueu
de antes nunca mais foi o mesmo depois de se encontrar com Jesus. Jesus, ele é incomparável. Ninguém pode transformar o coração de um homem como Jesus. Ninguém pode transformar o coração de uma mulher como Jesus. Se eu consigo identificar que eu deveria ser diferente, eu deveria então saber com clareza que Jesus é a pessoa certa para mudar em mim aquilo que eu tento e não consigo. Jesus é incomparável porque só Ele consegue fazer esse tipo de transformação. Jesus é incomparável porque só Jesus tem o poder, escute com atenção, de transformar radicalmente uma pessoa. Pastor não transforma ninguém, igreja não transforma ninguém, mas Jesus transforma. Jesus pode fazer com que alguém diga assim: quem te viu e quem te vê. Quem você era e quem você é agora. Me lembro nesse momento do testemunho do pastor André, quando ele contou aqui, ele antes da conversão não gostava de crente, não queria ouvir crente. Levanta a mão aí, pessoal, saber que é você. Se estiver errado, você dá uma ajuda aí. A Adriana já era convertida, a esposa. E ele fala que quando a Adriana convidava você ia, dava um acesso de tosse, né? Nem você assistia o culto, nem deixava a igreja assistir o culto, né? E quando ele se converteu, nunca mais deu esse acesso de tosse. Não tosse agora, não. Mas, gente, é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas pensam, o pastor fez a sua cabeça, a igreja está bitolada. Mas não é, é Jesus. Quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Muda o gosto, muda os interesses. Não é nada forçado, é natural. É porque, sabe por que muda gosto, muda interesse, muda interpretações, muda pensamentos, muda preferências? Porque quando você se encontra com Jesus e você se rende a Ele, a mudança que Ele faz é a seguinte: Ele tira o seu coração de pedra e coloca um novo de carne. No sentido que um coração de pedra não consegue sentir o que um coração de carne consegue. Como, por exemplo, a própria presença dele, ouvir a voz dele. Então, essa mudança que ele faz, que em outras palavras é o novo nascimento, então essa mudança faz eu pensar diferente, eu sentir diferente, eu ter gostos diferentes, e eu não preciso fazer força para viver essa vida diferente, essa nova vida, porque essa nova vida não vem de fora, ela foi plantada aqui dentro. E então, naturalmente, ela se manifesta do lado de fora de uma forma diferente, né? Olhei para cá, lembrei também do testemunho do pastor Washington, né? Pagodeiro, né? Se converte num casamento de crente, que não queria nem entrar para o casamento, né? Para nem ouvir o pastor falar. E quanto tempo você levou para deixar o pagode depois que aceitou Jesus? Imediato. Gente, pagodeiro assim, de anos, né? Era de escola de samba também? Escola de samba. Como é que assim, do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, no dia seguinte, não está mais interessado? Perdeu o gosto? Se tornou um outro homem, com outros pensamentos, outros interesses, né? Então, isso só ocorre com quem se encontra com Jesus, com quem permite que Jesus adentre seu coração, entre na sua vida, faça parte da sua história. Você tem a possibilidade de você ser uma pessoa que você nunca foi na sua vida, desde que você permita Jesus mudar o seu coração.
Deu para entender? Então, Jesus é incomparável porque Ele é o único que, com o seu poder, Ele pode fazer com que você seja a pessoa que você nunca foi. A Bíblia chama isso de você nascer de novo. A sua vida tem um recomeço. Você recomeça uma história, você recomeça uma trajetória, porque você não é mais a mesma pessoa. Porque só Jesus, por Ele ser incomparável, Ele transforma caráter, Ele muda corações, Ele transforma pessoas. Em terceiro lugar, Jesus é incomparável porque Ele tem o poder de mudar o meu destino. Primeiro, Ele muda eu. Depois, Ele muda a minha trajetória. Tem gente que quer que Jesus primeiro mude a trajetória, mas sem permitir que Ele venha mudar o seu coração. A ordem é inversa. E Jesus é aquele que tem o poder de mudar destino de pessoas, né? Trajetória da sua vida. Sua vida está indo numa direção, Jesus pode redirecionar a sua vida. Isso é mudar destino. E esse é tão maravilhoso que pessoas às vezes foram amaldiçoadas na sua infância e estão vivendo um destino que Deus nunca quis para elas. Você não vai dar para nada. Você não vai ser feliz no casamento. Você vai ser sempre doente. Você não vai vencer na vida. E é interessante que quando você não tem Cristo, quando você não tem vida com a palavra de Deus, essas palavras pegam, né? E você se torna vítima dessas declarações e você percebe em um determinado momento da sua vida que esse é o seu destino. Mas Jesus, Ele é incomparável porque Ele pode mudar o destino de cada um de nós. Aquele destino que Deus não programou, que o diabo usou alguém, a pessoa às vezes até sem saber, sem ter conhecimento disso, mas emprestou a boca para o diabo e profetizou um destino para você que Deus nunca pensou aquilo para você. Jesus vem para colocar você no destino que Deus havia programado. Você sabia que antes de você nascer, Deus já tinha estabelecido um destino para você? Alguém já tinha dito isso para você? Então chega em casa, leia o Salmo 116. Lá você vai fazer essa descoberta. Lá você vai ver que quando seus ossos não estavam formados e quando seus dias ainda não tinham sido escritos, Deus já havia traçado um plano para você. É claro que ou você vive a sua história ou você vive a história que Deus tinha para você. Ou você vive o destino que colocaram sobre você ou que você mesmo escolheu, ou você vive o destino que Deus quer e que Ele restaura através de Jesus Cristo. Jesus, Ele mudou o destino de várias pessoas e Ele pode mudar o seu destino. O primeiro exemplo que eu cito é o da mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus e Jesus pergunta: onde está o seu marido? Ela fala assim: não tem marido. Jesus fala: isso você disse com verdade, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora você está morando não é teu marido. Estava no 6º. Tudo indica que se ela não se encontrasse com Jesus e ia para o 7º, o destino ia continuar. Mas ela se encontra com Jesus e, conversando com Jesus, ela descobre que Jesus era incomparável. Que Jesus não era simplesmente um profeta que estava ali diante dela. Ela chega a pensar isso, mas depois ela descobre: Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus.
Uma mulher que chega ao poço ao meio-dia para não encontrar com ninguém, não ser vista por ninguém, porque era uma mulher difamada na cidade. Ela se encontra com Jesus, Jesus conversa com ela, fala de uma água que pode transformar caráter, pode mudar pessoas, e que essa água ele tinha para dar para ela. Ela sai dali transformada, vai na sociedade e fala: achamos o Messias. Vamos lá ver? E toda a cidade vai junto com ela. O avivamento que Filipe vai ser usado para fazer na Samaria, a semente foi plantada pela mulher samaritana. Ela foi a primeira missionária naquela região. Ela trouxe os moradores daquela cidade até Jesus naquela ocasião. Porque uma vida transformada, para quem não foi transformado, parece uma pessoa chata. Mas tudo que uma pessoa transformada quer é que outras pessoas sejam transformadas também. E ela sabe, foi Jesus que me transformou. Então eu gostaria que Jesus também transformasse você. Um outro exemplo de Jesus mudando destino é uma vida destruída. Lembra do endemoniado gadareno, que morava na cidade de Gadara, que era da cidade de Gadara? Perdeu a família, perdeu bens, patrimônio, vida social, vivia nos sepulcros, se automartirizando, se autoflagelando, ferindo-se com pedras, sem paz, sem dormir, diz o texto, de dia e de noite. Uma vida acabada, uma vida destruída. Um triste destino se Jesus não fosse para o outro lado onde ele estava. Jesus pega o barco com os discípulos e vai lá do outro lado onde estava esse homem. E o que a Bíblia diz é um atestado notório de mudança de destino. Jesus encontra ele nesse estado e como é que Jesus deixa ele? A Bíblia diz, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Mudança moral, mudança social, mudança em estado da alma, mudança espiritual, completamente transformado. Um outro homem, uma nova criatura, um novo nascimento aconteceu na vida dele. Era um recomeço. Jesus é aquele que proporciona a você um recomeço com um novo destino. O destino daquele homem sem Jesus era trágico, indescritível. O destino daquele homem com Jesus foi levar o evangelho para 10 cidades. Ele insiste: quero ir contigo, Jesus, o Senhor transforma a minha vida. Eu quero me tornar o seu discípulo, te seguir. Jesus fala: tá, seja o meu discípulo, mas vai contar aos outros o que eu fiz por ti. Volta para tua casa. E ele volta e primeiro missionário ali naquela região. Jesus mudou o destino dele. E o terceiro exemplo que eu quero te dar, Jesus mudando o destino de pessoas. Paulo de Tarso. Destino dele, ser um rabino até a morte, ser membro do Sinédrio até a morte, viver perseguindo os cristãos, como ele vivia, aprisionando os cristãos, mandando matar os cristãos, e pensando que estava prestando a Deus, né? Mas quando Saulo de Tarso estava indo para a cidade chamada Damasco, a fim de continuar fazendo em Damasco o que ele tinha feito em Jerusalém. Naquele percurso, Jesus aparece no caminho dele, fala com ele e
sem explicação científica, sem explicação humana. Apenas um encontro. A partir daquele momento, nunca mais ele foi o mesmo homem. E o destino dele foi completamente modificado. Se tornou o pai de missões na nova aliança. Se tornou ele, junto com seus apoiadores, o primeiro a levar a mensagem de Jesus até o sul da Europa. Escreveu metade do Novo Testamento, porque ao encontrar-se com Jesus, Jesus mudou a trajetória da sua vida. E alguns que estão aqui já me falaram assim: pastor, se não fosse Jesus, eu não estaria na posição que eu estou, não teria a profissão que eu tenho. Foi a intervenção dele, foi a direção dele. Porque Jesus não quer ser Senhor apenas do meu coração, mas Ele quer ter a liberdade de estabelecer o meu destino, a minha trajetória. Ele tem um plano para mim e Ele tem um plano para você. O meu plano não serve para você, nem o seu serve para mim. Mas Ele tem um plano para cada um de nós. E quando eu me rendo à soberania dEle, à vontade dEle, quando eu me rendo ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia, à sua compaixão, o que eu estou dizendo com isso? Senhor, eu aceito um recomeço. Eu aceito o Senhor me dar uma nova trajetória. Eu aceito o Senhor estabelecer o destino que estava no coração do Pai antes que eu fosse gerado. Eu quero viver esse novo destino. Nós temos liberdade de estabelecer os nossos destinos. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final são caminhos de morte. Eu posso escrever o meu destino. Eu tenho livre escolha. Eu tenho vontade própria. Mas bom é quando eu me encontro com Jesus e falo: Senhor, agora é a tua vez na minha vida. Chega de eu andar no destino que eu escolhi, na trajetória que eu estabeleci. Agora, o destino que o Senhor tem, eu quero que esse seja o alvo da minha vida. Jesus, ele é incomparável, porque ele é o único que pode mudar destino. Então, Jesus, ele é incomparável, porque ninguém me trata como ele me trata. Ninguém vai te tratar como Jesus te trata. Você quer alguém realmente que você possa confiar de toda a sua alma e de todo o seu coração? Em ninguém nós podemos fazer isso, mas em Jesus você pode. Ninguém te entende como Jesus, então ninguém vai te tratar como Jesus te trata. Ele é incomparável. O que você faria com um Jesus como esse, incomparável? O que os italianos fizeram com aquele músico incomparável? Deram a ele a honra que deveria ser dado. Um músico que terminou de tocar uma sinfonia, eu não sei o nome lá do que era, mas com uma nota, com uma corda só. O que eu devo dar a Jesus se eu sei que ele é incomparável? Qual a resposta que eu devo dar se eu sei que não há ninguém igualável a ele? Não há quem eu possa comparar a ele? E que ninguém vai me amar como ele me ama. O que eu vou fazer com esse Jesus incomparável? Que pode me dar um coração novo, pode me fazer uma pessoa que eu nunca fui, e alguma coisa me domina. Ele pode, ao transformar o meu coração, fazer aquele domínio cessar da noite para o dia. Eu vou fazer com esse Jesus incomparável, que honra que eu darei a ele,
Se ele é o único que pode dizer o seguinte: Luiz, a trajetória que meu pai pensou para você antes que você fosse gerado é essa aqui. Você aceita vir comigo e entrar nela? Ou você prefere a trajetória que você escolheu? Você é livre. O que eu fiz foi dizer sim. Eu tinha um outro destino. Talvez, se eu seguisse o destino que eu tinha escolhido, eu estaria sentado aí como você, ouvindo um pastor pregar. E amanhã eu estaria dando aula de física e matemática. Esse é o destino que eu tinha escolhido. Mas um dia ele falou: olha, você vai ensinar outra matéria. Você vai ser professor de outras coisas. De coisas que têm valor aqui e lá. A matemática, a física poderia fazer seus alunos terem uma profissão e terem seu sustento. Mas não faria muita diferença para a eternidade. O destino que o pai tinha quando você não estava nem formado era: você vai proclamar a verdade. Eu não estou aqui porque ele me obrigou, eu estou aqui porque eu aceitei a escolha que ele havia feito. E isso só acontece com você se você fizer o mesmo. Mas, ao saber que Jesus é incomparável, que só ele pode mudar o meu destino, eu entendi, bom, se ele pensa isso, eu acho que ele é mais sábio que eu. Eu acho que vai dar mais certo o destino que ele escolheu do que aquele que eu havia escolhido. Jesus é incomparável, meu irmão, minha irmã. Jesus é único. Encontrar-se com Jesus pode mudar não só o meu eu, mas como pode mudar a minha vida, o meu destino, a minha trajetória. E eu não posso dizer não a um Jesus que é incomparável. Simplesmente isso. Eu não posso querer compará-lo a alguém que não existe para ser comparado com ele. Ele é incomparável, inigualável. Ele é único. Por isso que eu devo amá-lo, que eu devo me render a ele, que eu devo servi-lo, porque eu sei quem ele é. Jesus é diferente. Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e abra o seu coração. E com a sua cabeça reclinada, mas com o seu coração aberto. Eu gostaria que você talvez pudesse repetir essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que a maneira do Senhor agir é incomparável. Ninguém agiu, nem agirá como o Senhor. O Senhor me trata de maneira diferente de todas as demais pessoas, porque só o Senhor me conhece por dentro.
conhece o meu coração e sabe os meus pensamentos. Eu reconheço que é de um Jesus assim, incomparável, que eu preciso. Senhor Jesus, eu reconheço que há coisas no meu coração que deveriam mudar, mas que eu não consigo. Mas eu reconheço que o Senhor é o único que pode mudar o meu caráter, que pode me transformar num outro homem, numa outra mulher. Senhor Jesus, eu reconheço que só o Senhor tem o poder para mudar o meu destino neste mundo e no mundo por vir. Eu reconheço que eu posso andar na trajetória que eu escolhi. E se eu fizer isso, eu vou alcançar o destino que essa trajetória vai estabelecer. Mas eu sei também que há uma outra trajetória, há um outro destino. Eu sei porque a Bíblia diz que antes de eu nascer, antes mesmo de eu estar formado no ventre da minha mãe, o Senhor tinha pensado em um destino para mim. E para chegar a esse destino, havia uma trajetória. E o Senhor coloca diante de mim. Jesus é o caminho para esse novo destino, esse novo recomeço. E eu aceito esse destino que o Pai estabeleceu para mim. E eu faço de Jesus a minha trajetória, o caminho para esse destino. Eu abro mão daquilo que é do meu interesse, porque eu creio que eu serei uma pessoa mais útil neste mundo se eu abraçar o novo destino que Jesus tem para mim. Não somente eu, mas muitas vidas serão abençoadas. Como o Senhor mudou o destino de Saulo de Tarso, como o Senhor mudou o destino da mulher samaritana, eu aceito, eu permito, eu quero, eu desejo que o Senhor também tenha a liberdade para mudar o meu destino. Assim eu oro, assim eu desejo, assim eu quero, assim eu creio. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor incomparável.